Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. E para hoje nós temos o tema do pão diário sobre aquele que beber desta água nunca mais terá sede, disse Jesus. Para isso quero fazer uso do texto de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, verso de número 10. João capítulo de número 4, verso de número 10, está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está pregando o evangelho a uma mulher de Samaria. A Bíblia diz que ele deixou a Judéia, foi para a Galiléia e era necessário passar por Samaria. E a Bíblia diz que Jesus encontra essa mulher ao poço de Jacó, praticamente ao meio-dia. E a Bíblia diz que esta mulher está lá trabalhando, ou tirando a água, que era de costume ela fazer, e Jesus chega até ela e diz: Dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida, e só estava Jesus agora e esta mulher. Mas o que Jesus queria não era simplesmente um copo com água, ou Jesus não queria somente matar a sua sede. Jesus queria matar a sede da alma daquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus, falando com ela, ela disse: Olha, como o Senhor está me pedindo água se os samaritanos não conversam com os judeus, nem os judeus com os samaritanos? Aí Jesus olhou para ela e disse: Mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede águas, era você que ia me pedir água e eu lhe daria uma água viva. Jesus sabia do que estava falando. Jesus estava dizendo para ela: mulher, se tu soubesse que você está falando com Jesus, o Deus, o Salvador, o Todo-Poderoso, aquele que veio resgatar a alma do homem para com Deus, você ia pedir uma água para mim e eu lhe daria uma água viva. Aí ela começa a questionar: olha, o senhor é maior do que nosso pai Jacó, como que o senhor vai tirar essa água se o poço é fundo? Da onde o senhor vai ter essa água viva? E aí Jesus chega onde ele queria. Jesus olhou para ela e disse: qualquer que beber dessa água normal aí que vocês tomar, H2O, qualquer que beber dessa água do poço de Jacó, qualquer que beber água mineral, qualquer tipo de água, tornará a ter sede. É natural, você tomar água de manhã, de tarde você já está com sede de novo, tomar água de tarde, à noite você está com sede de novo. Mas Jesus disse assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque nele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus não estava falando dessa água natural, Jesus estava falando da água da vida, que sacia a sede da alma de todo ser humano. Jesus estava dizendo para aquela mulher: mulher, eu não estou falando de coisas naturais, eu estou falando da salvação da sua alma, estou falando da libertação da sua alma, estou falando do perdão dos seus pecados e da vida eterna. Aí ele diz: quem beber dessa água lhe fará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Talvez você já tentou saciar a sede da sua alma na religião e não conseguiu. Talvez você já tentou saciar a sede da sua alma no prazer e não conseguiu. Talvez você já tentou saciar a sede da sua alma nas riquezas e não conseguiu. Talvez você já tentou saciar a sede da sua alma na fama, na glória, nas coisas humanas ou na vontade da sua carne, ou no seu autoconhecimento e não conseguiu. Mas Jesus está dizendo: se você beber da água
que Ele tem para te dar vai ter uma fonte jorrando na sua vida e vai jorrar para a vida eterna. Esse vazio que tem no teu coração, esse vazio que tem na sua alma, essa sede que a sua alma tanto sente de paz, de alegria, de felicidade, só Jesus pode matar essa sede, lhe dando uma água que vai se tornar uma fonte. Fonte de quê? Fonte de salvação, fonte de alegria, fonte de paz, fonte de gozo, fonte de comunhão, fonte de unção e, por fim, vai jorrar para a vida eterna. Jesus estava dizendo, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Não vai precisar voltar para a macumbaria, para a feitiçaria, não precisa voltar para o voodoo, não precisa voltar para a magia, não precisa voltar para a religião que não tem Cristo, não precisa voltar para os dogmas ou paradigmas dos homens acerca de Deus, mas vai ter uma fonte que jorra para a vida eterna. Não precisa mais voltar para o cigarro, para a bebida, para a cachaça, para o álcool. Se você beber dessa água, vai dar ser uma fonte na sua vida e vai jorrar para a vida eterna. Jesus é a água que jorra para a vida eterna. Essa mulher bebeu dessa água e a Bíblia diz que ela foi liberta, a Bíblia diz que ela foi sarada, e a Bíblia diz que essa mulher se tornou uma pregadora do Evangelho e uma missionária de Jesus lá em Samaria, e ela ganhou muitas almas para Jesus. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Seja você também uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem beber dessa água jamais terá sede, e nele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna, disse Jesus. Pão diário de hoje, pão do dia. Deus abençoe você e sua casa.